eu gostaria de que você apresentasse um tema para que a gente possa conversar com a nossa audiência. Fique à vontade, Felipe. Eu queria falar muito dos erros que os brasileiros cometem empreendendo aqui nos Estados Unidos, Lombardi. Erros cometidos por brasileiros. Esse é um tema importante, até porque eu acho que muito do empreendedorismo e da vontade, da volúpia de você poder ser assim, faz parte, acaba também vindo no pacote erros que são básicos, e é por isso que a gente tem pessoas como você que nos esclarece a cada dia um ponto de um erro que a gente não deve cometer mais, né? Exatamente. Eu vou começar por uma frase que você viu estampada no meu escritório, que é: o que merece ser feito, merece ser bem feito. Então eu vejo muitos empreendedores fazendo só para sobreviver. E tudo aquilo que você faz sem dar o seu melhor, e quando eu falo o seu melhor, eu não preciso ser melhor que o Lombardi. Eu estou aqui na rádio, estou me colocando à prova. Se eu for me comparar com ele, não tem como. Agora, eu preciso ser um Felipe melhor a cada dia. Eu tenho que me preparar, eu tenho que dar o meu melhor. Então, o primeiro erro que eu vejo muitos empreendedores brasileiros cometendo é não se dedicar, principalmente nesse país, onde muitas das vezes você é remunerado por hora. Um dia, minha filha mais velha, que estava trabalhando numa loja para ganhar experiência, falou para mim assim: pai, eu não vou fazer isso não, porque eu não ganho para isso. Eu falei: é exatamente o contrário, filha. Você deveria fazer para que você possa ganhar mais pelo que você faz. Agora, é difícil, é um desafio você, de repente, ter que se colocar nessa condição. Acho que é por isso que algumas pessoas cometem esse tipo de erro, Felipe, porque vem muito daquela questão do ego e tudo mais. E para ser tratado de uma forma simples, como é que você posicionaria, de repente, essa pessoa que se vê nessa condição que você exemplificou, como da sua filha, por exemplo? Primeiro de tudo é humildade, Lombardi. É nós sabermos que empreendedor pede ajuda. E é muito engraçado como, se você for decidir fazer diversas coisas na sua vida, você pede ajuda. Para empreender, você alucina que pode fazer sozinho. Então, a primeira dica que eu dou é: peça ajuda. Entenda que todos nós somos aprendiz. E num país onde tem muitas oportunidades, também tem muita concorrência. E o funil, ele está cada vez mais estreito. O mundo não é que ele não tem oportunidades, ele tem sim muitas oportunidades, mas para quem faz o extra miles. Qual seria a ajuda a pedir para você começar a dar um passo, por exemplo? Bom, e você já puxou o segundo ponto que eu queria trazer. É mesmo? Que é a importância de saber dizer não. Eu vejo pessoas indo a tudo quanto é lugar, abraçando todas as oportunidades, e aí não tem como você ser bom em tudo. Então, primeira coisa é você entender quem você é, saber o que é bom para você. Dizer não é mais importante. Eu digo que eu estou onde eu estou muito mais por causa dos nãos que eu dei na minha vida do que dos sims. Se eu tivesse dado sim para tudo, eu teria me atrapalhado. E aí eu emendo na sua pergunta: como pedir ajuda? Vamos lá, elimina 80% com os nãos, e no 20%, que é o pareto que você decidiu que vale a pena, procura pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. E essa é a definição da mentoria. O mentor, ele não é um oráculo, ele apenas já ultrapassou alguns caminhos que você quer ultrapassar. Então, aqui fora a gente estava comentando sobre isso. E aí o Paulo falou: Felipe, mas como é que você decide quais eventos você deseja ir? Eu falo o seguinte: primeiro, quem são as pessoas que estão lá? Elas já chegaram aonde eu quero chegar? Eu estava falando aqui da minha vontade de ir a Boston gravar contigo. Por quê? Porque eu quero aprender, entendeu? Então, se eu quero aprender, eu procuro alguém que já chegou aonde eu quero chegar. Então, essa é a primeira dica para você pedir ajuda. Depois, poxa, mas como é que eu consigo que essa pessoa me ajude? E você deu também já o spoiler: reciprocidade. Como é que você pode agregar valor para aquela pessoa? E eu digo que, sim, é sempre pago, mas nem sempre em dinheiro, entendeu? Tem várias maneiras de você agregar valor para aquela pessoa, para que ela, se for uma pessoa honesta, não fique com aquele sentimento de que está te devendo. Então, eu estava falando com o Paulo sobre esse evento de 2 dias, e eu já tive 4 pessoas na segunda-feira procurando a minha mentoria, vindo desses 2 dias do evento. Ele falou: ué, mas você estava lá vendendo? Eu falei: não, eu apenas agreguei valor sem pedir nada. No segundo dia a pessoa fica até sem graça, e eu dou abertura.
poxa, e aí, foi bacana para você? O que mais que você está precisando? E mais uma vez agrega valor. Quem sentir que com aquela informação mudou o jogo, vai te procurar, vai querer mais. Então, para você que está querendo entender como fazer, pensa primeiro como agregar valor para outra pessoa. E eu gostaria que algum ouvinte da nossa rádio nesse momento, que está ouvindo a nossa programação direto da redação, relatasse num curto tempo que a gente disponibiliza aqui, por exemplo, em 30 segundos, algum problema que encontrou mediante a isso que o Felipe abordou. O fato de você achar que sabia que naquele momento você pudesse dispor daquela atitude que você teve e de repente isso não caiu bem, e como é que você pode consertar isso dentro de um empreendimento, de uma visão de mundo onde você pensa em progredir. Eu estou aqui com o Felipe no direto da redação e gostaria que você dissesse em 30 segundos uma experiência que foi mal sucedida por conta de uma abordagem que não foi legal de sua parte, ou então de repente uma atitude que você cometeu e que acabou sendo considerado ali um erro para que você pudesse progredir. Deixo esse espaço aberto para que depois o Felipe possa inclusive avaliar e trazer um rápido lampejo de uma solução. Felipe, eu tenho um ouvinte aqui que pediu para não ser identificado, mas ele diz o seguinte: Lombardi, boa tarde, estou ouvindo sua participação com o Felipe, aliás estou gostando. Na última terça-feira eu gostaria de ter deixado uma mensagem, mas não tive tempo. Felipe, eu montei um business na cidade de Marlboro, embelezei e melhorei o local, investi junto com o meu sócio em produtos brasileiros. Eu falo sobre mercado, mas não estou conseguindo chegar no público que gostaria, porque talvez tenha feito mais para americanos. Neste momento estou pensando em deixar o meu business, que é um mercado com a cara do Brasil, algo que não fiz no começo. Será que esse foi o meu erro? Gostaria de ouvir a sua opinião. Felipe, temos aqui um ouvinte que não quer se identificar, tem um business brasileiro na cidade de Marlboro, onde ele disse ser em Marlboro. Pelo que eu entendi, o nosso ouvinte ele fez algo americanizado para tentar falar com o brasileiro. Será que talvez seja esse o erro, ou de repente possa apresentar aí um outro erro, de repente, não sei, na linguagem? O que você pode observar só por esse relato do nosso ouvinte? Provavelmente você focou muito na razão, na lógica do negócio. A minha dica, antes de você abandonar o negócio ou perder dinheiro, toca na emoção. Comunica com a emoção do seu cliente. Se você quer comunicar mais com os brasileiros, quais são as dores? A gente consegue vender pela dor e pelo amor. Só que, infelizmente, a gente é tocado mais na dor. Então, nós aqui, imigrantes, nós temos bastante dores. O que eu digo? Você consegue... E a comida, as coisas, elas são algo que nos afagam e que nos remetem a lembranças boas. Então, a minha dica é: toca na dor desse cliente e chega com seu produto resolvendo essa dor. E você vai ver que muitas das vezes não é problema de produto, de posicionamento ou do local. É problema que você está tentando falar com a razão do seu cliente. E olha, não fique chateado, porque é um erro muito comum que eu vejo. As pessoas tentando falar com a razão, agora começa a imaginar como a maior parte das suas decisões são tomadas pelas suas emoções. Faz esse teste, depois vai no meu Instagram, me procura, me manda mensagem no direct, que eu vou estar lá respondendo a todos vocês ouvintes, e eu quero acompanhar, porque esse é um desafio bacana e que tem tudo a ver com o que eu faço, que é estratégia, reposicionamento estratégico. Muito bem, nós temos a participação aqui do Romário, que é um ouvinte da nossa rádio New Hampshire. Ele diz o seguinte: Lombardi, boa tarde Felipe. Eu tenho uma oportunidade de negócio com um sócio amigo desde o Brasil, mas não sou do ramo da pintura, porém este negócio é na pintura. Vocês acham que eu não deva fazer por não ser do ramo? É uma pergunta para você, Felipe, diretamente. Vamos lá, o seu sócio, ele é do Brasil, ele vai estar aqui também, ele conhece de pintura. Eu não digo que as pessoas não devam fazer, mas eu aconselho a fazer o que você é bom. Se você não é da pintura, Romário, se seu sócio não for também,
vocês precisam ter pelo menos alguém que conheça. Senão as chances de dar certo são muito menores. Eu queria trazer também aqui uma informação. Eu estava assistindo um vídeo no Reels essa manhã falando sobre o Roger Federer. E ele falando o seguinte: sim, ele ganhou 80% das partidas na carreira dele. Só que só 54% dos pontos foram vencidos por ele. Então, normalmente, a gente comete muitos erros. Agora, quem é que progride? Quem entende que o que importa é a jornada. O ponto que passou, passou. Se você ganhou, se você perdeu, ele passou. Então, eu queria trazer até para o outro ouvinte também essa dica e para o Romário dizer o seguinte: qual a sua vantagem competitiva, Romário? Que o mercado de pintura aqui nos Estados Unidos tem muito potencial, eu não tenho dúvida. Agora, se você ou seu sócio ou algum colaborador não tiver um diferencial, eu te aconselharia a pensar primeiro aonde você é bom. Gustavo Clemente também está conosco e deixa um áudio. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde. Oi, Lombardi. Boa tarde. Boa tarde, querido. A palestra de um amigo aí é boa. Lombardi, fala com ele aí. Eu tenho 20 anos que eu trabalho no meu ramo. Eu faço podcast. A gente constrói hospital, estacionamento, essas coisas. Eu sou o foreman da companhia. Eu tomo conta da área de Tennessee em geral. Sei quanto ganha, sei quanto paga, contrato o pessoal, mando embora também, sei produção. Tenho muita vontade de pôr meu business, mas na hora de sentar na mesa para negociar dá um pouco de medo. Porque os outros patrões mais antigos todos me conhecem, a gente tem medo deles fechar as portas. Escaladinho dentro de casa, eles fecham as portas pra gente, sabe? Faz ligação. Sabe como é que é? Eu tenho um pouco de medo de sentar na mesa e negociar. A gente fica na dúvida, minha esposa fala comigo que a gente tem que pôr as caras, sabe? Tipo assim, a segurança, né? Eu sou foreman, a gente tem o segurança da companhia, a gente anda com a mulher da companhia, cartão, tudo, não falta nada. Então, por essa vantagem de não faltar nada pra gente, talvez a gente deixe de ser patrão. É muito complicado isso, né? Olha aí, um prato cheio para você orientá-lo, Felipe, o nosso querido Gustavo. Vamos lá. E eu vejo muitas pessoas com medo de sentar na mesa, porque sim, você pode ser passado para trás, pode ter problemas, mas pega esse recado. O prejuízo de você não sentar nas mesas é muito maior do que o risco de você sentar. O prejuízo de você não sentar nas mesas é muito maior do que o risco de você sentar. O que eu quero dizer? Sim, dê o primeiro passo, a sua esposa está certa. Mas escolha bem as mesas que você vai sentar. Escolha quem são as pessoas que vão sentar na mesa. Mas uma dica que eu dou para os empreendedores, uma coisa que mudou minha vida lá atrás, e eu era, assim como todos os empreendedores, a gente tinha uma associação de distribuidores no Brasil. E eu falava assim, a associação não faz nada pela gente, a associação não faz nada pela gente. Até que um dia eu estava em São Paulo, entrei na reunião e falaram, é o 10º membro. Tinham 8.000 pessoas e só tinham 9 na reunião. Me elegeram para o conselho. Durante 2 anos eu assumo que eu não fiz nada e continuei reclamando, falando que a associação não fazia nada pela gente, até que clicou a ficha. Quem é a associação? A associação somos nós. Então, no meu segundo mandato de conselheiro, eu mudei totalmente. Eu falei, poxa, não existe uma associação, existe um grupo de empreendedores. Então, qual o desafio que eu te dou? Lidere essa mesa. Escolha você, ao invés de sentar em mesas aleatórias, crie a mesa do seu mercado. Escolha quem são as pessoas que vão poder sentar na sua mesa. E aí você começa a mudar as suas oportunidades. E você vai ver que muitas das vezes 1 mais 1, e olha que eu sou engenheiro, hein? Não soma 2. 1 mais 1 dá 11. Então o poder de você estar nas mesas certas é muito bacana. Mas tem risco? Claro que tem. Empreender é tomar risco. Agora, riscos calculados.